Bom dia, povo de Deus, graça e paz, louvado seja Deus. Confesso, irmãos, que a saudade é grande de estarmos reunidos no templo, orando junto, cantando, abraçando os irmãos. Confesso, irmãos, que isso está fazendo muita falta. Mas enfim, vamos estar aí orando a Deus, implorando a Deus para que isso termine logo, não é? Para que possamos estar reunidos, cultuando, não é? Parece que até estamos vivendo aquela situação quando o salmista estava exilado e lembrava quando ia em procissão cantando a casa de Deus. É claro que o sentido não é de ir à casa de Deus especificamente como se o templo tivesse essa conotação, né? Mas é o fato da igreja estar reunida, estamos ali reunidos, cultuando a Deus coletivamente. Isso faz muita falta. Mas espero que logo estejamos lá. Vamos estar orando para isso, né, irmãos? A nossa meditação de hoje, eu vou ler Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, Isaías 59, versículo 1, versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Que o Senhor nos abençoe com esse texto, irmãos. Sabemos que o povo de Deus só está bem quando está bem relacionado com Deus. Nós sempre precisamos de Deus. Ninguém pode viver sem Deus. Mas quando estamos passando por uma situação complicada, sentimos uma necessidade maior de estarmos com Deus, estamos em sua presença, né? Vamos pensar um pouquinho na relação entre o povo de Deus e o seu Deus. O povo de Deus, ele sempre pode contar com Deus. Deus diz, estou com vocês todos os dias, né? Uma mãe pode esquecer do seu filho, não esquece do seu filho, mas ainda que isso venha acontecer, eu não me esqueço de você. Deus dizendo ao seu povo. E aqui especificamente o povo de Deus sofria, né? E a questão era o pecado. Como diz aí, Deus está pronto para ouvir, está pronto para socorrer, mas o pecado cria uma situação complicada, como se fosse uma barreira, e Deus exorta o seu povo. Por que vocês estão sofrendo? Né? Vocês estão sofrendo por conta de pecado, porque não é a minha mão que esteja encolhida, não é o meu braço que está encolhido, o meu ouvido que está surdo, não. Né? A mão do Senhor está sempre estendida, ela não está encolhida. Encolhida quando pensamos assim, quando o salmista estava numa situação complicada, né? Ele diz, olho para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor, né? O nosso socorro vem do Senhor. Estamos vivendo aí época de crise, né? Época de crise, uma situação complicada, estamos vivendo por conta desta enfermidade, e sabemos que isso vai se prolongar muito tempo, até que seja estabelecido o problema da enfermidade, da pandemia, tem aí o problema social, de ordem financeira, isso vai trazer problema, né? Mas o Senhor afirma que a sua mão não está encolhida. Podemos confiar que a mão do Senhor não está encolhida. Aquilo que nós não podemos fazer, que a nossa mão não tem força suficiente para fazer, para realizar, o Senhor entra, né? A mão do Senhor não está encolhida, está pronta para auxiliar, né? Está pronto para levantar aquele que está caído. A mão do Senhor é a mão que salva o seu povo.
A mão do Senhor é a mão que salva o seu povo de uma situação impossível, impossível, né? Como, por exemplo, vamos dar apenas um exemplo, quando o povo de Deus estava ali, em frente ao Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, e ali não tinha saída. O que é que o homem poderia fazer ali? O que é que o povo de Deus podia fazer ali? O que é que Moisés poderia fazer? Né? Clamou a Deus e Deus abriu o mar, né? E o povo passou. Então, a mão de Deus é uma mão forte e ela não está encolhida para nos livrar de uma situação impossível. Era impossível aquele mar se abrir e Deus não muda. Alguém até poderia dizer, naquela época sim, mas hoje, quem sabe o homem pode inventar uma técnica aí e abrir o mar, né? Até pode, né? Até pode, não sei, mas até pode. Hoje o mundo está tão modernizado, tem tanta técnica, né, que até, se quiser, quem sabe pode abrir o mar e fazer uma estrada dentro do mar. Eu não duvido disso. Agora, será que o homem vai ter condição de um dia fazer uma rocha brotar água? Aí complica, né? E foi o que Deus fez no deserto, né? Quando não havia água lá, Moisés clamou a Deus e Deus fez lá uma rocha, né? Brota água, e ali todo mundo tomou água, né? Matou a sua sede, né? Então, o que precisamos, irmãos, é ter uma vida santa diante de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui nessa palavra. A mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está surdo, né? Para nos salvar de uma situação que não temos condição por nossas próprias mãos. Então o conselho do Senhor é: tenha uma vida santa diante de Deus. Tenha uma vida santa diante de Deus. Aí, Ele vai estender a mão, né? Vai estender as suas mãos para, como abrir o mar lá, para abrir a porta da tranquilidade, a porta da felicidade, a porta da paz, a porta do emprego, as portas das oportunidades, né? Tem uma vida santa diante de Deus, que Ele vai abrir a porta da cura, né? Ele vai abrir a porta para mandar essa pandemia ir embora. O que precisamos é ter uma vida santa diante de Deus, né? Porque a sua mão é poderosa para fazer aquilo que a nossa mão não pode, né? O Senhor tem o poder para fazer aquilo que nós não podemos, né? Então o Senhor está dizendo: olha, a mão do Senhor não está encolhida, e a mão do Senhor é uma mão forte, que pode nos livrar, nos salvar de qualquer situação. Nós já estamos salvos, a nossa alma está salva. Eu não me refiro apenas à salvação da nossa alma, que quem faz parte do povo de Deus é aquela vida, né, que já tem a sua alma salva, mas eu digo salvar das situações mais complicadas que possam nos atingir, né? Então, ter uma vida santa diante de Deus, que Ele vai abrir a porta da sua felicidade, a porta da sua paz, a porta da tranquilidade. O que Deus diz é isso. Ter uma vida santa é que eu estou contigo, né? A minha mão está contigo para te auxiliar. Ele diz aí, o versículo do Senhor não está surdo. O Senhor diz: eu posso te ouvir, eu posso te ouvir, né? O problema que existe entre o relacionamento do homem e Deus é só o pecado, é só esse problema, né? O pecado é como se fosse uma tampa, né? Um tampão que tampa o ouvido de Deus. Olha o que diz aqui Jeremias, no capítulo 7, versículo 16, povo de Deus, hoje o povo de Deus é a igreja do passado, Israel. Jeremias fala aqui, né? Jeremias 7,16, diz assim:
Porque Jeremias insistia orando por aquele povo, pedindo auxílio para aquele povo que vivia de uma forma pecaminosa, um povo que vivia uma religiosidade. Religiosidade. Se dizia povo de Deus, né, se dizia santo, como se fosse hoje. Se diz crente, se diz evangélico, apenas se diz, mas não leva uma vida santa. Tá? Aí o recado de Deus através do profeta Jeremias, no versículo 16, assim: Tu, pois, não me intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias, capítulo 7, versículo 11. E ele volta a dizer a mesma coisa no capítulo 7, versículo 16. Ele volta a dizer a mesma coisa no capítulo 11, versículo 14. Diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do mal. Que mal? O mal, pecado, o pecado, aquilo que Deus não aprova. Então, o que impede a nossa oração chegar até Deus e, consequentemente, receber o socorro, é o pecado. É o pecado. É por isso que precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Né? O ouvido do Senhor não está surdo para ouvir. Né? Agora, interessante, irmãos, muitas vezes ouvimos pessoas vivendo em pecado de uma forma visível, não querendo fazer julgamento, mas o próprio Senhor diz em sua palavra que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então, muitas vezes podemos perceber vidas que estão vivendo de uma forma visível, fora da vontade de Deus, e diz: Deus me revelou, Deus me falou, orei a Deus e Deus me falou. Não é? Então, a Bíblia nos ensina que precisamos ter uma vida santa, uma vida pura, para que Deus nos ouça. Precisamos ter uma vida pura, uma vida santa, para que a mão do Senhor esteja disponível a nosso favor. Né? Irmãos, concluindo essa reflexão, Deus quer ouvir e ajudar o seu povo. Né? Agora, para isto, precisamos de uma vida pura, de uma vida santa. É fato que falhamos muitos. Quando eu digo falhar, é fazer aquilo que Deus não aprova, e isso é pecado. Mas devemos recorrer ao perdão através da confissão, como diz 1 João 1,9. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Então precisamos confessar, às vezes falhamos, pecamos, não devemos pecar, não devemos falhar, mas por conta da nossa imperfeição, às vezes falhamos, às vezes erramos, e se você está em sintonia com Deus, quando você erra, quando você peca, você sente no seu coração uma angústia. E isso o leva a confessar a Deus e suplicar o perdão. E Deus diz: perdoa. Né? Ele é fiel e justo para perdoar. Né? Então, purificar e assim ter um novo relacionamento com Deus. Irmãos, que possamos fazer parte de um povo santo, né? Que a nossa oração seja ouvida por Deus. É isso que Deus quer. Que tenhamos uma vida santa, uma vida de pureza, para que o nosso relacionamento com Ele esteja bem. E assim Ele falar para mim, falar para você: olha, a minha mão não está encolhida. É só você me buscar e eu vou te ajudar. Olha, o meu ouvido não está surdo. É só você me pedir e eu te atendo. Então, que tenhamos uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. Vamos estar sempre
vigiando, né, a nossa conduta, os nossos pensamentos, e quando encontramos alguma coisa no nosso interior, né, que Deus não aprova, vamos imediatamente confessar, nos arrepender, pedir perdão para que Deus nos perdoe, nos purifique e tenhamos uma vida santa. Irmãos, sempre, sempre precisamos da presença de Deus. Mas, quando nós estamos vivendo numa situação que estamos vivendo agora, nós sentimos, não é que precisamos, mas nós sentimos uma necessidade maior de uma comunhão com Deus. E eu penso assim, que a atual situação que estamos passando seja interessante para que possamos refletir melhor o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos ter uma vida pura, uma vida santa, para que no momento em que clamamos a Deus, Ele nos ouça, né? E com a sua mão possa aí nos socorrer. Então, irmãos, fecho essa meditação dizendo assim: tenha uma vida pura, tenha uma vida santa diante de Deus, tenha um bom relacionamento com Deus. Aí sim, o ouvido do Senhor não está surdo para te ouvir, e a sua mão, que é forte e poderosa, está pronta, né, para te socorrer, para te salvar, para abrir aquela porta que você mais necessita que seja aberta. E que seja assim, que temos uma vida santa para a honra e glória do nosso Deus e para o nosso bem-estar, evidentemente, não é? Que Deus nos abençoe. Amém.